Bom dia a todas e todos. Eu estou com o Mirão no monumento em homenagem ao Mar de Aral. O Mar de Aral, com seus 68 mil quilômetros quadrados, já foi o quarto maior mar interno do planeta. Mas hoje ele está reduzido a 10. E essa é considerada como uma das maiores tragédias ambientais da história. O Mar de Aral está localizado, estou mostrando no mapa para vocês, entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. Mas a bacia dos dois principais rios, o Sirdarya, que vai do oeste para leste e entra em território cazaque, e o Amurdarya, que vem de oeste para leste, mas no sul, que não chega a desaguar mais o Mar de Aral porque o rio acaba por conta da irrigação, fazem com que vários países utilizem das águas da bacia desses dois rios. Então a questão do Mar de Aral ela envolve, além do Uzbequistão e o Cazaquistão, vou chamar de os dois atores principais, ela envolve o Turcomenistão, o Tajiquistão e o Quirguistão. Esse é o cemitério de navios, o antigo porto. Você olha, por que eles estão lá embaixo? O porto era aqui, ó, vocês estão vendo as bases dele. Olha que loucura. A água vinha até onde nós estamos aqui. O mar de Aral tem até 70 metros de profundidade. E aí ele foi baixando. Por que a água do Mar de Aral está acabando, então? Está acabando, não acabou o processo. Por conta da irrigação, da utilização da água desses dois rios que eu acabei de citar para irrigação, para a produção de algodão, milho, entre outras culturas. O algodão é apontado como o principal vilão, porque utiliza grandes quantidades de água na sua produção. Vocês estão vendo agora? Eu estou mostrando para vocês um mapa de áreas onde a água desses rios é intensamente utilizada, tanto do Amurdarya como do Sirdarya. E aí entra um elemento central. O processo de intensificação de utilização da água desses rios começou na década de 1930, já na época da União Soviética, e se intensificou na década de 1960. A União Soviética precisava de recursos, e uma das formas para conseguir esses recursos externos, dólares, por exemplo, era exportar esse algodão. No entanto, foram construídos dois grandes sistemas de irrigação nos dois rios, sem impermeabilização. Ou seja, foram construídos basicamente canais de terra. E grande parte da água é perdida nesses milhares de quilômetros de pequenos canais de terra que ligam a água dos dois rios a milhares de fazendas. A água é perdida. Só 30% é utilizada de verdade pela agricultura. 70% se perdem pelo caminho. E aí você me pergunta, bom, é só impermeabilizar? É um processo que custaria alguns bilhões. Mas se esses canais fossem concretados, como foi feito, por exemplo, na transposição das águas do Rio São Francisco, o problema seria resolvido. Os rios, o Amudarya, por exemplo, ele morreu, ele não chega mais no Mar de Aral. Ele passaria a receber um grande volume de água caso os canais de irrigação fossem impermeabilizados. É só o Uzbequistão fazer isso, mas eles não têm vontade política. Então o problema é muito sério. É claro que todos os países que eu citei utilizam das águas, então eles também teriam que impermeabilizar os seus sistemas de irrigação. Para isso foi constituído uma espécie de consórcio. Cada país teria que destinar 1% do PIB para que esses canais fossem impermeabilizados para medidas, né, que pudessem novamente devolver a água ao rio. Mas isso não vem acontecendo, então os países estão ignorando essas medidas decididas por eles próprios, e o Mar de Aral continua morrendo, perdendo água a cada ano, literalmente. O Cazaquistão foi o único a tomar medidas, já que o braço do rio que deságua em seu território continua existindo, continua chegando água. Então o Cazaquistão fez uma barragem, uma barreira, e essa água fica retida no norte do Mar de Aral. Estou mostrando para vocês o mapa, inclusive a barreira. Ela fica retida nessa região. Você me pergunta, mas os uzbeques não reclamam? Reclamam, mas o problema é que eles acabaram com a Amurdarya. Os cazaques dizem, resolvam o problema do Amurdarya, nós estamos aqui no Sirdarya, que é outro rio. E por conta disso o mar morreu. Isso aqui, e detalhe, vocês estão vendo já medidas mitigadoras que foram realizadas nos últimos anos, só que era um deserto completamente de areia.
Essas árvores e arbustos que vocês estão vendo são parte de um projeto internacional para mitigar os efeitos do mar de Aral na população das cidades em volta. Caso dessa aqui que vocês estão vendo, Muinak. Esses grandes projetos de irrigação utilizavam e utilizam, a gente sabe que o agronegócio utiliza muito, né? Pesticida, herbicida. Então a água do Mar de Aral ao longo das décadas foi ficando cada vez mais tóxica. E agora, né, para deixar a situação mais dramática, esse solo que vocês estão vendo é super contaminado com pesticidas, herbicidas, entre outras substâncias. Com as tempestades de areia que ocorrem em desertos como esse, a população das cidades em volta recebe micropartículas disso. E explodiram os casos de câncer, doenças respiratórias, entre outros males causados por essas substâncias. Vejam onde era o porto lá em cima. Economicamente, o que aconteceu aqui também foi uma tragédia. O Mar de Aral era responsável por grande parte do suprimento pesqueiro da então União Soviética. Pô, ele é enorme, 68 mil quilômetros quadrados. Então daqui saíam muito arenque, esturjão, entre outras espécies que alimentavam uma grande parte da população. Aqui, que era junto com o Aral, o principal porto, a cidade de Aral fica lá ao norte, no Cazaquistão. E aqui Muinik, que era o principal porto do Uzbequistão. Aqui havia 250 barcos de pesca, como esses que vocês estão vendo. Alguns maiores, como aqueles lá ao fundo. Outros médios e outros menores, como vocês estão vendo aqui. 250 barcos de pesca. Calcula-se que no Uzbequistão havia 50 mil famílias dependentes da pesca e do processamento do peixe, que era feito aqui mesmo, na cidade de Muinak. E tudo isso se perdeu. Então foi uma tragédia, realmente. Uma tragédia causada pela irresponsabilidade, pela falta de planejamento, pela inconsequência do Estado soviético da época e dos governos pós-soviéticos que continuam permitindo que isso aconteça. Vocês precisam entender que a tragédia está acontecendo. Até agora, sobraram 10 mil quilômetros quadrados dos 68 mil iniciais e continua diminuindo ano a ano. Tudo isso que vocês estão vendo estava debaixo d'água, isso que foi feito para o turismo, literalmente. Belmirão sempre na sombra, hein? Eu sempre gravo bem de manhã por causa do sol e por conta de questões associadas à iluminação, né? Mas mesmo assim, aqui são 8h30 da manhã agora. Eu tô gravando desde as 6h30. Já tá quente. Deve estar uns 29, 30. Os barquinhos vão sendo consumidos pela ferrugem. Esses são os arbustos que estão sendo semeados pelo governo. Eles atingem até 2 metros de altura e ajudam a mitigar os efeitos do solo tóxico.
Mirovski? Eis o cemitério de navios do Mar de Aral. Mas é isso. Esse é um lugar que não me causa tristeza, causa revolta, né? Isso aqui foi um crime ambiental. Entre 1930 e 1960, eles quiseram resolver problemas que estavam ali à frente deles, sem pensar nas consequências e nas próximas gerações e nos 50 mil trabalhadores que ficaram sem o seu peixe. Foi um grande crime ambiental, realmente. E me causa revolta também o fato de que esse crime poderia estar sendo resolvido, mitigado. Mas os países que fazem parte da bacia dos dois rios, já citei os nomes, parecem não ter muita vontade política. É isso. Abração para todos e todas. Imaginem só, isso aqui era um grande mar, lindo. Hoje é esse deserto.